Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você já viveu aquela cena em que parecia que tudo tinha acabado? Ela parou de responder, se afastou ou até terminou. Mas de repente, ela reaparece. Às vezes com uma conversa leve, outras vezes dando sinais mais claros de que quer algo de volta. Essa reaproximação quase nunca é aleatória. E o mais curioso, existe uma lógica por trás disso. Hoje, eu quero te mostrar os 3 motivos mais comuns que explicam por que muitas mulheres voltam, mesmo quando parecia que o fim era definitivo. E não é só sobre curiosidade. Entender esses motivos muda completamente a forma como você enxerga as relações. Pode ser que você perceba que muito do que achava perdido estava mais no seu controle do que imaginava. Se você quer saber como agir nessas situações, entender o que está por trás dessas voltas inesperadas e, quem sabe, virar o jogo ao seu favor, então vem comigo até o final. O que eu vou dividir aqui não só vai te dar clareza sobre o comportamento feminino, mas também pode transformar a forma como você se posiciona em qualquer envolvimento emocional. Aliás, aproveita para fazer o que manteve esse conteúdo chegando até você. Curta, se inscreva e escreva nos comentários a palavra gratidão. Isso ajuda esse conhecimento a alcançar mais pessoas que também estão tentando entender o que vivem. Vamos direto ao ponto. O primeiro motivo? Elas acabam ficando viciadas na sua atenção. Pensa em quantas vezes você tratou aquela mulher com um carinho fora do comum. Você foi o cara que estava sempre presente, que escutava, cuidava, fazia com que ela se sentisse única. Estava ali nos bons e maus momentos, oferecendo o melhor de si, mas por algum motivo, ela não deu o devido valor. Talvez achasse que aquilo era o mínimo. Talvez acreditasse que você estaria ali sempre, não importando o que ela fizesse. É aí que muitos se enganam. Quando um homem é constante, presente, generoso com o que oferece, algumas mulheres simplesmente se acostumam. Passam a achar que aquela dedicação vem por padrão, como se fosse um direito adquirido. Mas algo muda no momento em que você decide se retirar. Quando você para de oferecer toda aquela energia, algo começa a mexer com ela. A ausência pesa. O espaço que você deixava preenchido com sua atenção, agora é vazio. E por mais que isso não seja imediato, aos poucos ela sente falta daquilo que parecia garantido. Quando ela começa a notar essa diferença entre o que era a rotina e o que agora é a ausência, vem a percepção do que ela realmente perdeu. E é exatamente aí que muitas voltam. Não porque você insistiu, mas porque, pela primeira vez, ela sentiu na pele o que é não ter você ali. A comparação entre o antes e o agora se torna inevitável, e é isso que acende aquele desejo de recuperar o que se perdeu. Isso nos leva a uma reflexão importante. Será que você não está oferecendo demais sem ser reconhecido? Será que não está na hora de se afastar um pouco e deixar que ela sinta a diferença que você faz? Me conta nos comentários. Você já passou por isso? Já foi aquele cara presente e só percebeu que ela valorizou quando você parou de estar ali o tempo todo? Quero saber a sua história. Vamos agora para um segundo motivo, que costuma aparecer quando as coisas não saem como ela esperava com outro homem. Às vezes, ela decide apostar em alguém novo. Alguém que à primeira vista parece ter o que você não tinha. Pode ser mais estabilidade, mais status, mais confiança. Na cabeça dela, era a escolha certa. Ela queria experimentar algo diferente. Mas o que acontece quando a imagem que ela construiu começa a desmoronar? O encanto quebra. O cara que parecia tão ideal começa a mostrar lados que ela não esperava. Falta atenção, falta paciência, falta aquele vínculo mais verdadeiro que muitas vezes só aparece com o tempo e que ela já tinha com você. E aí começa o processo de comparação. Só que agora, com base na realidade. Elas notam quando você está mais centrado, mais seguro do que quer, mais seletivo. E quando percebem que você não é mais aquele cara disponível a qualquer custo, algo nelas acende. É como se uma nova versão sua provocasse nelas uma curiosidade incontrolável. E mais do que isso, uma sensação de perda real. Essa percepção acontece não apenas pelo que você mudou por fora, mas principalmente pelas mudanças internas. Quando você se valoriza mais, naturalmente passa a exigir mais também. Você não aceita qualquer migalha de atenção, não se envolve em qualquer situação apenas para preencher um vazio. E essa postura transmite algo muito poderoso. Você se basta. E é exatamente isso que atrai. Agora veja bem, o fato de ela não conseguir tirar você da cabeça, de lembrar de como você era, não significa automaticamente que ela merece espaço de volta na sua vida. Tem muita gente que sente falta de um conforto antigo, mas que não está disposta a fazer diferente se tiver uma nova chance. Por isso, antes de considerar qualquer reconexão, o foco tem que estar em você. Como está a sua vida hoje?
Você está em movimento, crescendo, se tornando alguém cada vez mais alinhado com os seus próprios valores? Ou está parado no mesmo lugar, esperando que ela volte para completar algo que você mesmo deixou de cuidar? Esse é o ponto central. Quando você assume o protagonismo da sua vida, tudo muda. As pessoas ao seu redor sentem essa mudança. E no caso dela, isso pode ser o gatilho para reacender sentimentos que estavam adormecidos. Mas lembre, não é sobre ser o mesmo cara de antes. É sobre ser uma versão melhor de si mesmo para si mesmo. Me conta nos comentários. Você já viveu essa situação? Alguém que te deixou e depois não conseguiu te esquecer? Você deu uma segunda chance ou seguiu em frente? Sua história pode ser o que outro cara precisa ler hoje para tomar uma decisão com mais clareza. Tem mais uma coisa que você precisa entender. Muitas vezes, quando ela volta, o discurso pode estar cheio de saudade, de lembranças, de palavras bonitas. Mas é preciso olhar além do que é dito. O que importa de verdade são as atitudes. O que mudou de fato? O que ela está fazendo hoje que demonstra um arrependimento real? Porque voltar é fácil. Difícil mesmo é provar que aprendeu com tudo o que aconteceu. É nesse momento que você precisa estar mais firme do que nunca. Não para rejeitar por orgulho, mas para proteger aquilo que você levou tempo para construir. Sua evolução. Um homem que cresceu não pode mais se colocar em situações que o diminuem. E às vezes, mesmo com o coração balançando, é preciso ter a coragem de dizer não para aquilo que já teve chance de dar certo e falhou. E mais, quando ela volta e te encontra mais forte, mais centrado, ela percebe que agora as regras mudaram, que você não está mais disposto a aceitar o mínimo, que não depende mais da aprovação de ninguém para se sentir bem consigo mesmo. Esse é o ponto onde o jogo vira quando ela entende que o que você tem a oferecer não está mais disponível para qualquer uma. Quando você começa a se priorizar de verdade, seja cuidando do corpo, das emoções ou das finanças, o impacto é visível. E não só para você. Elas também percebem. O homem que antes parecia estagnado agora mostra uma versão completamente diferente, mais centrado, mais focado, com um brilho que não se via antes. E isso desperta nelas algo difícil de ignorar: curiosidade. É como se de repente você deixasse de ser aquele cara previsível para se tornar alguém que está indo além. Talvez agora você esteja frequentando lugares mais interessantes, cercado de gente que puxa você para cima. Pode ser que esteja mais seguro nas próprias decisões, mais alinhado com aquilo que realmente quer. Tudo isso faz com que ela olhe novamente, mas com outros olhos. E aí vem a pergunta que começa a martelar na cabeça dela. Será que eu deixei passar alguém que estava prestes a se transformar em algo incrível? Mas tem um detalhe essencial nisso tudo. A mudança precisa ser real. Não é sobre atuar, montar um personagem ou fazer de conta só para chamar atenção. A transformação que realmente mexe com ela e com o mundo ao seu redor vem quando você melhora porque decidiu se tornar alguém mais inteiro. Porque quis. Porque cansou de aceitar menos do que merece. E o efeito disso vai muito além de uma possível reconexão. Quando você começa a se desenvolver de verdade, tudo muda. Seu jeito de se posicionar, suas escolhas, as pessoas com quem você se relaciona. E sim, ela nota. Mesmo à distância. Só que o mais importante aqui é que essa evolução não tem como foco agradar ninguém. É sobre você ser alguém que se admira, que olha no espelho e sente orgulho do que está construindo. Tem uma coisa que acontece com frequência. Só depois que você se afasta, é que muitas mulheres percebem o que perderam. O espaço que antes era ocupado por você agora está vazio, e é nesse silêncio que elas entendem o quanto você fazia diferença. Só que vem a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Será que precisa chegar a esse ponto para que alguém reconheça o seu valor? É por isso que você deve ser o primeiro a enxergar quem realmente é. Quando um homem entende o que oferece, ele para de aceitar ser tratado como segunda opção, como reserva emocional de ninguém. Se ela voltar, a escolha é sua. Mas pense com clareza. Será que ela está voltando porque realmente viu o que perdeu? Ou só porque não encontrou outra coisa que a preenchesse? Nem sempre o retorno de alguém é sinônimo de maturidade ou de mudança verdadeira. Às vezes, o mais inteligente é seguir em frente. Apegos ao passado não podem ser maiores que o respeito que você deve ter por si mesmo. E isso é o que define um homem que evoluiu. Ele escolhe não voltar para o que o machucou. Não se rende àquilo que já provou não saber valorizá-lo. A vida começa a andar de um jeito diferente quando você aprende a valorizar quem já te valoriza desde o começo. E quando para de aceitar migalhas de atenção ou de carinho, você se coloca num lugar muito mais forte. Quem sabe o que tem a oferecer, só caminha ao lado de quem também sabe reconhecer. Agora quero ouvir você. O que faria numa situação assim? Aceitaria de volta alguém que um dia te deixou?
Ou escolheria seguir adiante? Compartilhe a sua resposta aqui nos comentários. Sua experiência pode fazer diferença para quem está passando por algo parecido. Se o que eu trouxe aqui fez sentido para você, não esquece de se inscrever agora no canal A Sabedoria Oculta e ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Comenta a palavra gratidão aqui embaixo se ficou até o fim e confere o link fixado nos comentários, tem conteúdo que pode te ajudar ainda mais. Nos vemos no próximo vídeo.